Amados e amadas de Deus, aqui nos encontramos no nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma. Hoje, dia 5 de janeiro, quarta-feira, vamos nos apropriar dessa palavra que tem muito a nos ensinar. Compartilhe o nosso programa está de cara nova, estamos aqui cada dia tentando melhorar um pouquinho, né? E eu acho que esse é o nosso objetivo, para que você possa se sentir cada vez mais próximo de Deus. E às vezes eu tenho recebido alguns depoimentos de pessoas que falam: Padre, eu sempre tive muita dificuldade de entender a palavra de Deus e o programa está me ajudando, porque todo dia eu consigo entender um pouquinho mais. Louvado seja! De fato, a palavra de Deus, ela tem ali algumas dificuldades, mas só que nós não podemos desistir dela, porque ali está o segredo da nossa felicidade e ali também está, o segredo para que a gente possa entrar no céu. Então não desista da palavra de Deus. Participe aqui diariamente e vamos meditar. Quanto mais eu escutar, quanto mais eu ler, quanto mais eu estudar, mais eu vou conseguir compreender o que Deus tem a me dizer. O Evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 6, versículos de 45 a 52. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles, andando sobre as águas, e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: Coragem, sou eu. Não tenhais medo. Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, o coração deles estava endurecido. E eu fiquei pensando nessa palavra, se eles estavam ali lado a lado com Jesus, tete a tete com o Mestre, e ainda não estavam, conseguindo amolecer esse coração, imagine nós. Mas sempre há uma esperança. Jesus ele havia multiplicado os pães e manda os discípulos ir para o outro lado do rio. É interessante porque Jesus não foi com eles, Eles precisavam ir. E às vezes nós vamos entender que a gente precisa trilhar o nosso caminho, um caminho que é guiado por Deus, E ali o que Jesus foi fazer? Foi orar. A palavra de Deus em muitos momentos vai apresentar a oração, principalmente em momentos como o da multiplicação dos pães, em momentos que houve graças, milagres, em momento em que ele curou as multidões, em momento que ele realizou ali grandes feitos. E aí a gente precisa entender que a oração é o espaço, o momento em que nós nos abastecemos. Eu preciso me abastecer na oração. E o que acontece, geralmente? Quando as coisas começam a dar tudo certo, eu começo a ter muitos feitos, a primeira coisa que começa a ficar de lado é a oração. E aí talvez eu não estava entendendo que, na verdade, o que estava trazendo ali as grandes conquistas era a minha vida de oração. E ali eu me afasto. Então Jesus está falando, olha, mantenha-se em oração,
Mas não só a oração antes da conquista, mas a oração posterior à conquista. Depois que ele multiplicou, depois que ele realizou, ele estava orando. Os discípulos foram para o outro lado do rio. E o que aconteceu? Veio uma tempestade e eles não conseguiam sair do lugar por causa da ventania. As tempestades da vida. E como é interessante, porque nas tempestades a gente não sai do lugar. A gente trava. A gente não enxerga ali nenhum caminho. A gente fica ali sem esperança. Mas Jesus vem de tal modo que a gente nem consegue reconhecê-lo. Os discípulos não reconheceram e acharam que ele fosse um fantasma. Nas nossas tempestades também Jesus vem andando sobre as águas e às vezes a gente não consegue reconhecer. E ali então Jesus fala: calma, sou eu, coragem, não tenhais medo. Jesus vem nos encorajar, Jesus vem tirar o nosso medo. Jesus vem dizer para nós que Ele nunca vai nos abandonar, que Ele sempre vai caminhar ao nosso lado. E é isso que precisa ser a nossa coragem de cada dia. É isso que precisa te encorajar a cada dia deste novo ano. A certeza de que tempestade, sim, você terá, eu terei, todos nós teremos. Mas a grande certeza de que nós nunca estaremos sozinhos nelas. Corremos o risco de não reconhecer Jesus ao nosso lado, mas Ele vai estar ali, nos acalmando, nos tranquilizando. A primeira leitura de hoje, nós temos a continuação, São João falando: caríssimos, se Deus nos amou, assim também devemos amar uns aos outros. Nós não amamos sem receber o amor, não. Nós recebemos de Deus para poder levar para o irmão. Porém, ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece conosco e seu amor é pleno, é plenamente realizado entre nós. É através do amor dentro da tua família que Deus vai permanecer aí. Se você deixar teu coração se encher de ódio, de mágoa, Deus não vai permanecer aí. É através do amor, é vivendo o amor que Deus permanece conosco. Então que você consiga viver esse amor aí na sua vida, no seu dia a dia. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.